Bom dia, quinto ano M2, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, hoje de História, páginas 289 até 295. 289 são as atividades finais desse capítulo, do capítulo 3 de História. Nós vamos terminar esse capítulo também daqui a pouco. Começamos, quando fala atividades finais, nós vamos revisar todo o capítulo, tá bom? Então, tem número 1, temas como a maldição de Tutankhamon e o contato entre os egípcios antigos e uma suposta civilização extraterrestre não fazem parte do estudo da história do Egito Antigo, pois são consideradas, aí tem aí as questões, vocês vão marcar um X. Número 2, vocês vão marcar X também na alternativa correta, ok? 3. Quais foram as medidas tomadas pelas sociedades mesopotâmicas, persa e egípcia para obter e distribuir água para o cultivo da agricultura? Vocês vão procurar no texto, nas atividades anteriores, e vão responder. 290, nós digamos a questão 4, 5 e 6. 4. Você vai fazer uma associação. Número 1 são os camponeses egípcios, que a gente já estudou. E 2, os atuais camponeses brasileiros. Então, nós já estudamos sobre os camponeses egípcios, Não é mesmo? E eu vou fazer uma associação. Vou ler a frase, o que for camponeses egípcios, você vai colocar número 1. O que for atuais camponeses brasileiros, número 2. Questão 5. A pirâmide social do Egito é um modo de representar a organização da sociedade egípcia. Sobre a pirâmide social, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então é sobre a pirâmide social. Lembra da aula que nós vimos da pirâmide social? O topo, o ápice era o faraó. Lembra das camadas, Eu fui explicando cada camada. Então você vai usar aqui verdadeiro ou falso. 6. Complete as lacunas sobre a escrita egípcia. Então, eu venho falando sobre aquela escrita dos egípcios, que eu fiz um resumão aqui pra gente, sobre os 4 tipos de escritas, não é mesmo? Na 291, vem a questão 7, que ela é dividida em A, B e C. O texto a seguir aborda a relação entre o regime de cheias e vazantes de um rio e o desenvolvimento de uma sociedade. Leia o texto e responda as questões. Aí vem um pequeno texto. O controle das cheias do rio foi condição essencial para o desenvolvimento da civilização na região, pois seu leito não era suficiente para conter as águas que corriam no interior da África, em direção ao mar Mediterrâneo. Aí vem questão A. Qual obra pública é mencionada no texto? Você vai olhar qual é a obra que é mencionada aqui no texto. Justifique sua resposta com passagens do próprio texto. Então ele quer que você justifique, dizer por quê. Mas é com a passagem do próprio texto, não é com as suas palavras. Então você vai procurar no texto uma frase, uma parte dele, que justifique a sua resposta. B. Qual era a função dessa obra pública e em quais sociedades ela foi utilizada? Qual a função da obra pública que você colocou na questão A e em quais sociedades ela era utilizada? C. O texto faz referência a qual sociedade? Qual tipo de sociedade? Egito Antigo, aquelas 3 fases. E justifique sua resposta com passagens do texto, do próprio texto. Mesma coisa, você vai justificar. A tia sempre ensina para vocês que justificar é dizer o porquê. Mas só que aqui você vai justificar com uma passagem do texto, com um pedacinho do texto. 292. Temos a questão 8, 9 e 10. 8. O que aconteceu com os camponeses e os monarcas depois que o Egito foi unificado politicamente? Você vai escrever o que aconteceu com esses dois, com os camponeses e com os monarcas. 9. As grandes pirâmides são um dos vestígios mais impressionantes do Egito Antigo. Que relação podemos estabelecer entre as grandes pirâmides e os atuais cemitérios? Você vai fazer uma relação entre as pirâmides. Lembra que a tia explicou para vocês? As pirâmides eram grandes sepulturas.
né, para os faraós. Você vai fazer uma relação entre essas duas, entre as grandes pirâmides e os atuais cemitérios, né, os cemitérios de hoje em dia. 10. De que modo a atividade mencionada no texto a seguir foi utilizada no processo de unificação das sociedades mesopotâmicas, persa e egípcia? Tem um textozinho aí e você vai depois escrever com as suas palavras. 293. 11. A figura geométrica mais adequada para representar a sociedade egípcia é o triângulo. Por que o quadrado não pode ser utilizado para representar essa organização social? Pensa, aí ó, raciocínio. A melhor representação, né, para a melhor figura para representar uma sociedade é a pirâmide, ó. Pirâmide, lembra daquela pirâmide, o ápice, a ponta. Por que não pode ser um quadrado? Quadrado, ó, todos os lados iguais. Só você raciocinar, raciocina aí, para escrever com as suas palavras. 12. A escrita hieroglífica não era a escrita egípcia mais utilizada e não foi a primeira inventada. A primeira foi a escrita cuneiforme. Nós vimos isso naquele resumão que eu coloquei no quadro. No entanto, a hieroglífica tornou-se a escrita antiga mais famosa. E em sua opinião, por que isso aconteceu? Aí é a sua opinião. Só você lembrar do resumão, lembra dele, que você vai conseguir construir, tenho certeza, a sua resposta, ok? 294 e 295 é o nosso relembrando. Chegamos ao final mesmo do capítulo. Preencha o esquema com os principais tópicos aprendidos no capítulo. Aqui também é um esquema, né? Como nós falamos em outras aulas sobre esquema, porque esquema também é uma forma de você estudar. Tem gente que consegue guardar mais as coisas fazendo esquemas. Você vai preencher os esquemas, tá? Tudo direitinho, vai fazer o eu aprendi na 295 e nós vamos na próxima aula corrigir. Não esqueçam de anotar as suas dúvidas, tá bom? Para a gente tirar as dúvidas, conversar na nossa live, não esqueça disso, tá bom? E agora nós vamos corrigir essas duas páginas da aula anterior, da videoaula anterior. Vamos lá? Vamos lá para a página 285? Vamos lá junto com a tia. 285. Nós tínhamos uma atividade só. Número 1. Podemos reconhecer uma situação comum no fim de cada um dos períodos históricos do Egito Antigo. Que situação comum era essa? E aí, qual era? Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Parágrafo não, parêntese. Qual era? Quem falou aí? Primeiro parêntese, acertou. Prejuízo da unidade territorial e enfraquecimento do poder real, né? Enfraquecimento dos faraós. Aí nós vamos para 288. Nós temos aí, número 1, sobre o sistema de escrita do Egito Antigo, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Aí nós temos 5 parênteses, que vocês teriam que ter preenchido com verdadeiro ou falso. A primeira, os egípcios antigos possuíam 4 sistemas de escrita, completamente diferentes entre si. É verdadeiro ou é falso? Falso. Segundo, as escritas hierática, demótica e cópita foram derivadas da escrita hieroglífica e não sofrem influência de nenhuma outra escrita. Verdadeiro ou falso? E aí? Falso. As escritas hierática e demótica foram desenvolvidas principalmente para atividades administrativas e contáveis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O cópita foi uma escrita desenvolvida em território egípcio, mas não mantinha nenhuma relação com as escritas egípcias. Certo isso? Ela era uma escrita egípcia. Falso. Última, entre as 4 escritas egípcias, somente a cópita derivou da escrita grega. Verdadeiro. Então, só para vocês fazerem certo, presta atenção. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. FV, ok? Corrijam com a caneta vermelha. Se tiver alguma página em branco antes disso, façam.
tá? Não esqueçam. Tiver dúvida em história ou em qualquer outra matéria, marque pra gente tirar as nossas dúvidas na live, tá bom? Minha videoaula com vocês fica por aqui hoje e beijos. Tchau!